tudo bem? Seja bem-vindo a mais um treinamento do setor de tesouraria de igrejas da ASEAN. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: seguro. E, para isso, nós temos convidados especiais, né? Nossa especialista sobre seguro aqui na ASEAN, Débora. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vai ser bênção. E o doutor Diego, nosso advogado. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui para a gente hoje, não tão jurídico, mas de meditação mesmo da palavra, né? Isso mesmo. A gente chamou o doutor Diego para falar um pouquinho para a gente sobre uma meditação, para fazermos uma oração e abençoarmos esse momento aqui que é tão importante para a gente e para a sua igreja também. Doutor Diego, por favor, nos traga aqui uma bênção espiritual para que a gente possa começar essa live. Vamos lá, se você está com a sua Bíblia aí, abra no livro de Colossenses. Vou falar poucos minutos aqui sobre a excelência, né? O trabalho de excelência do tesoureiro. O trabalho de excelência nosso, como em qualquer área, seja no nosso trabalho secular, do dia a dia, ou principalmente de você, tesoureiro, que está aí nesse serviço tão importante e essencial para nós, para o avanço da obra da nossa igreja, né? Então você está com a sua Bíblia, está com o seu celular aí também, poder abrir em Colossenses, no capítulo 3, vamos ver o que Paulo fala à igreja de Colossos que serve para nós hoje também, sobre o nosso trabalho e a importância dele, né? E nós sabemos que o trabalho é bênção. O trabalho é bênção, onde quer que a gente esteja, o que a gente estiver fazendo, o trabalho sempre foi bênção. E esse fato do trabalho ser bênção, ele já vem desde Gênesis. Porque em Gênesis 2:15, fala assim, ó, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então nós entendemos que desde antes do pecado já havia bênção no trabalho. E aí o trabalho continuou sendo bênção, depois do pecado também. Deus falou assim, olha, agora vai ser um pouco mais pesado. Com o suor do seu rosto ganharás o teu pão. Ou seja, também tem recompensa no trabalho, né? Verdade. E aí depois, temos em Eclesiastes, Salomão falando também, né? Eclesiastes 9:10 fala assim, ó, tudo que vier às mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Nós temos que fazer bem feito, conforme nós podemos fazer. E aí o texto central de hoje, que é Colossenses, Paulo confirma isso no contexto lá de Colossenses 3, a partir do verso 22, Paulo diz o seguinte, ó, servos. Algumas Bíblias falam escravos, né? Mas eu gosto desse termo servos, que dá a entender que nós servimos porque nós queremos trabalhar para esse Deus, né? Fala assim, ó, servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Aí o verso 23 fala assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não como para as pessoas. E aí o último verso, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Aqui fica muito claro por que nós temos que fazer um trabalho de excelência em tudo que formos fazer, né? Primeira coisa, nós não temos que no nosso trabalho secular, aí onde quer que a gente trabalhe, em qualquer função que nós exerçamos no dia a dia, não sei se você trabalha com faxina, se você trabalha de frentista de posto, qualquer trabalho, de pedreiro, não sei, advogado, aqui fala que tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer como se nós estivéssemos servindo ao Senhor. Se você trabalha numa faxina, limpe aquilo como se o Senhor fosse usar aquele ambiente. Como se o Senhor fosse o nosso patrão, fosse estar num ambiente limpo. Se você é frentista de um posto de gasolina, por exemplo, atenda essa pessoa que você atende no dia a dia como se estivesse atendendo ao Senhor, como se o Senhor fosse seu patrão, fosse querer um serviço de excelência ali também. Então a Bíblia fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. E aqui também fica muito claro que nós temos que não esperar recompensa das pessoas aqui deste mundo, né? Porque muitas vezes a gente faz um trabalho de excelência, seja na tesouraria aí, e aí ninguém reconhece. Muitas vezes os irmãos da igreja ainda criticam alguma coisa que a gente faz. A Bíblia já é bem clara ao dizer assim, ó, não espere ter reconhecimento das pessoas.
É do Senhor que vem a recompensa. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. A recompensa vem do Senhor. E aí o verso 24, ele conclui isso, né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, aqui na terra nós não vamos ter reconhecimento. Geralmente, por mais que nós façamos bem feito, nossos irmãos, a nossa família, muitas vezes não reconhece o que nós fazemos. Mas como nós trabalhamos com essa mentalidade que não, eu trabalho com excelência porque é como se eu estivesse servindo ao Senhor, eu já entendo que pode ser que ninguém reconheça o meu trabalho aqui, mas a recompensa vem do Senhor, né? E aí, eu acho importante também o que diz no verso 22. A gente não pode trabalhar só quando está sendo vigiado. O verso 22 fala assim, ó, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Aquele funcionário que só trabalha quando o patrão está perto, né? Não, como nós trabalhamos para o Senhor, nós temos o senso de que Deus está em tudo, em todos os momentos, nós fazemos o nosso trabalho com excelência, a hora que eu estou sozinho, a hora que eu estou em dupla, a hora que eu estou no coletivo também, sempre com excelência, né? E para terminar, o verso de Efésios fala assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, a importância do tempo também. É muito importante que quem trabalha seja organizado com o seu tempo, aproveite no máximo o seu tempo, né? Provérbios 22, 29 também traz essa promessa. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios 22, 29 traz que quando a pessoa faz um bom trabalho, um trabalho de excelência, geralmente ela sobe de posto. O bom funcionário, ele sobe de posto. O patrão que é inteligente, ele aproveita o bom funcionário responsável. E Provérbios já confirma isso. Viste o homem diligente na sua obra, perante os reis será posto. E aí a gente sabe que em Apocalipse, quando na conclusão do livro de Apocalipse, né, no capítulo 20, fala assim, capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. E aqui é o ponto. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui nós teremos duas funções no céu. Uma é ser sacerdote e a outra é ser rei. Então essa promessa de que nós somos colocados perante reis também se coloca lá quando a gente for salvo. Se eu faço um trabalho de excelência aqui na terra, eu só vou continuar fazendo esse trabalho de excelência só que em outro lugar, agora no céu. Né? Então que nós possamos estar sempre conscientes disso. Tudo que fizermos, vamos fazer como para o Senhor. Se nós fizermos isso aqui na terra, Deus vai nos levar para trabalharmos para Ele lá no céu. Isso mesmo. E esse trabalho, ele é muito direto para o Senhor. Você foi escolhido como tesoureiro de igreja e esse trabalho é muito importante, porque é através do seu trabalho que muitas pessoas são levadas ao Evangelho, né? São levadas o Evangelho até elas e elas conseguem reconhecer e acreditar em Deus. Então, assim, todos nós estamos fazendo um pouquinho para antecipar a volta de Jesus. É diretamente trabalhando com o Senhor, né? Quando eu trabalho com os recursos da igreja, o dinheiro, são os valores que vão ser levados para a pregação do Evangelho. É isso mesmo. Podemos orar? Podemos sim. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio de trabalharmos para o Senhor, diretamente com os seus recursos. Ó Pai, nos dê através do Espírito Santo essa consciência de que nós precisamos prestar um serviço de excelência, porque o Senhor nos colocará perante reis. Nós seremos colocados não somente aqui na terra, mas um dia seremos seus representantes também no céu. Que cada tesoureiro que esteja assistindo esse treinamento possa ser abençoado, Senhor, com essas informações, para que ele possa ser cada vez mais excelente em sua obra do dia a dia. Amém. Abençoe aqui, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, é isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, doutor Diego. Lhe chamaremos outras vezes, inclusive, talvez a próxima live sobre a parte jurídica. Olha aí. Esperem. Vai ser jurídico mesmo a coisa. É isso mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa pequena meditação nos ajudou a termos uma noção
da grandiosidade do nosso trabalho, né? Da importância dele e da importância de cuidarmos de forma correta dos recursos da igreja. E uma dessas formas é através do seguro. A gente espera não ter que usar, mas muitas vezes temos que usar, e quando a gente tem o seguro, tudo fica mais fácil e mais tranquilo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, como eu já havia dito, e nós vamos pedir aqui para a Débora, nossa convidada especial, começar a introduzir esse seguro para a gente. Fiquem tranquilos, vai ser um bate-papo, tá? Vai ter aí um QR Code e um número de telefone na tela para que vocês tirem suas dúvidas. Também através do chat da própria live, vocês podem estar falando que nós vamos tirar as dúvidas de vocês, tá? À medida que vão acontecendo. E vai dar tudo certo. Vamos começar, Débora, a seguros de igrejas. Pode introduzir. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Essa live é especificamente para tirar dúvidas, né, a respeito de seguro. Nós sabemos que seguro assim, é um assunto muito burocrático, é um pouco difícil de entender. Então, a gente espera que a gente consiga explanar esse assunto da melhor forma possível para que você possa entender. E é claro que, se restar dúvidas, você entra no QR Code e a gente vai estar respondendo para você, tá bom? Então, como aparece aí na tela para vocês, nós mandamos lá no grupo, né, de tesouraria de igrejas, um slide a respeito de seguro de igrejas. Lá tem o passo a passo de como você vai adquirir seguro, vai fazer contratação ou renovação, mas esse daqui está atualizado, então nós vamos estar enviando também para vocês depois, novamente, lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá. O período da renovação, né, vai de 2 de abril até o dia 19 de abril. Para as igrejas que ainda não têm seguro, como você pode fazer? Né? A gente sempre fala isso no ID, mas a gente sempre tem que falar muito rápido, né, Berenice? Então, acaba não dá que tempo. Fica muitas dúvidas porque não resta tempo, né? Mas agora vai dar certo. Então, como a gente pode fazer no caso de contratação para as igrejas que ainda não têm seguro? Tá? Primeiro, como nós falamos anteriormente, né, o período vai ser do dia 2/4 até o 19/4. Então, primeiro, você pode me procurar, tá? A gente tem disponibilizado aí uma ata de exemplo. Essa ata de exemplo, ela serve especificamente para você usar lá na sua igreja. Lá você vai ver que tem várias coberturas descritas, tá? E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso mais para frente. Isso mesmo. Eu acho, Débora, que a melhor forma da gente fazer uma coisa assim bem organizada, de vocês fazerem uma coisa organizada, é primeiro entrar em contato com a Débora. Débora, eu não tenho seguro ainda. Eu tenho interesse de colocar seguro na minha igreja e eu queria dar uma olhada nas coberturas. Como que funciona? Assim que você terminar essa live, você já vai saber e ficar expert sobre tudo. Então, você vai já ter mais ou menos noção do que vocês precisam. A gente vai explicar como determinar o valor para cada cobertura mais para frente. E aí, sabendo disso, você vai pegar alguns modelos de cobertura com a Débora. Vamos lá, eu vou apresentar em comissão essa proposta. E aí, você vai, com esse modelo de ata, fazer uma base de ata que tem que mandar para a associação. Porque a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Aqui, eu quero seguro. Porque daqui a pouco, não é mais você o tesoureiro, não é mais o pastor que está aí no seu distrito. E aí, a nova pessoa que chega fala, e aí? Por que está esse seguro? Quem contratou esse valor? Quem contratou esse valor? E aí vai ficar chateado e nós vamos mostrar o quê? Uma ata. Porque a comissão a gente sabe que é soberana. E ela decide tudo para a igreja naquele período. Sim. Então, a ata vai ser o norte. É por ali que a gente vai se basear para poder fazer a contratação. A renovação depois é automática, como a Débora vai explicar direitinho. Mas pergunta para ela antes, né, alguns modelos de cobertura, valores de cobertura, para que você apresente, então, em comissão e veja a realidade da sua própria igreja, né? E assim, tome o voto para poder mandar para a Débora e assim ela conseguir colocar essa cobertura para a igreja de vocês. Sim, inclusive, muito bem colocado isso que você falou, porque se você entrar em contato primeiro comigo, eu vou também poder dizer se a sua igreja está apta para fazer o seguro. Né? Porque a gente tem também igrejas que, infelizmente, ainda não estão aptas para fazer o seguro. Então, Débora, a minha igreja está em construção, não tem janela, não tem porta, como eu posso fazer? Então, se você me procurar, a gente vai poder conversar direitinho e verificar como a gente faz, né? Essa situação específica para sua igreja, ou direcionar você, né, a fazer o seguro em outro momento. É isso mesmo, gente. E assim, resumindo o que a Débora falou, basicamente todas as igrejas podem ter seguro, inclusive aquelas que são alugadas, tá? Nós
nós temos casos de igrejas que elas não funcionam no local próprio, elas são alugadas Sim. ou cedidas, Sim. né? Elas funcionam em uma casa de alguém que cedeu. Todas essas igrejas, elas podem ser asseguradas. Só não podem esses lugares específicos que a Débora explicou, que é quando a igreja está em construção. Quando ela não tem porta e nem janela. Aí fica Sim. difícil para a seguradora fazer seguro de equipamentos que está dentro de um lugar assim, que não tem nenhum tipo de proteção. É isso mesmo. Então, basicamente é isso. Todas as igrejas podem, a menos aquelas realmente que estão aí levantando ainda as paredes, que ainda não tem nada para poder assegurar ainda. É difícil. Mas até se a sua igreja é de madeira, a gente tem um plano especial, tá? A gente tem um plano especial de seguro para igrejas especiais. Então, por isso, se você vir me procurar, daí a gente vai conseguir ter um bate-papo, né? Conversar e verificar qual é a situação atual da sua igreja. Então, depois que você viu os planos de seguro lá no grupo, você viu que lá no grupo tem os planos, né, disponibilizados que você pode estar escolhendo para a contratação da sua igreja e a gente vai mostrar eles mais para frente também. Mas esse aqui é só um passo a passo rapidinho de como a gente vai fazer a contratação da sua igreja, tá bom? Então, depois que você viu os planos, você vai levar esses planos para a comissão, certo? Lá nos planos já tem o valor que vai sair o seguro anual, no caso, para você. Então, você pode estar levando para a comissão, né? E lá na comissão vai ser aprovado o seguro que você escolheu, o plano que você escolheu. Você vai assinar, você tesoureiro, junto com o pastor. Lá na ata está descrito tudo direitinho, né? Tem as coberturas também que você pode estar acionando conforme o plano que você escolheu. E após, você pode digitalizar e me enviar pelo WhatsApp. Ou, se você não tem como, né, você pode também trazer pessoalmente, fica a seu critério, mas a gente tenta facilitar para que vocês não precisam vir à associação só para isso, né? Vocês podem também mandar digitalizado. Com certeza. E agora, a gente vai apresentar para vocês, a Débora vai apresentar para vocês quais são as coberturas que tem, né? Para as igrejas. O que eu vou ter coberto, o que eu vou ter assegurado caso a minha igreja tenha seguro. Porque Sim. nem todas as coberturas são obrigatórias. Sim. Algumas são opcionais. Então, a Débora vai apresentar aqui para vocês. E essa parte é muito importante, tá? Para vocês terem ciência daquilo que vocês têm direito ou não pela cobertura do seguro. Sim, e qual é a realidade atual da sua igreja, né? Por exemplo, se a sua igreja não está em um local, a gente vai mostrar mais para frente, tem cobertura de inundação. Mas se a sua igreja não está em um local que isso possa acontecer, não tem necessidade. Não precisa. Isso. Então, vamos lá. Coberturas. Você vai ver que as coberturas obrigatórias, elas estão em vermelho. Então, a gente tem aí incêndio, responsabilidade civil, roubos e furtos de bens. Essas são as 3 coberturas obrigatórias. Quando você for contratar o seguro, essas são indispensáveis, tá? Você precisa escolher um valor para elas. E a cobertura de incêndio precisa sempre ser a maior cobertura, tá bom? Por quê? Eu já ia fazer essa pergunta, explica para eles. Então, porque caso aconteça um incêndio na sua igreja, você vai precisar levantar, dependendo do incêndio, do tamanho, né? Você vai precisar levantar a igreja novamente, comprar as coisas da igreja novamente. Tudo. Sim, então é uma cobertura que exige um recurso maior, tá? Então, a de incêndio precisa ser sempre o maior valor. E como a gente sempre orienta, que vocês façam com base no prédio de vocês, né? O valor do prédio atual. É isso mesmo. Tá? Porque, gente, a gente sabe que quanto maior a cobertura, maior o valor que você vai precisar de pagar para seguro. Verdade. Mas você também não vai fazer uma cobertura defasada por causa disso. Sim. Você tem que pensar, se a minha igreja hoje sofresse um incêndio, quanto eu precisaria para poder deixar ela do jeito que está novamente? Sim. Então, vocês têm que pensar em bancos, em materiais de escritório, em ar-condicionado, em videoprojetor, computador, tudo, porque no incêndio tudo se acaba. Sim. E é esse o valor que você vai determinar. É claro, Bere, eu não sou especialista nisso. Você vai chamar alguém na sua igreja, provavelmente tem alguém, O diretor do patrimônio. o diretor do patrimônio, que pode te ajudar, alguém que pode ter mais ou menos noção de valores de construção hoje em dia e vai poder chegar nesse valor mais certo, né, para a sua igreja e para a sua realidade. Sim, isso mesmo. Então, a segunda é vendaval. Vendaval não é uma cobertura obrigatória, tá? Vai ficar aí à disposição de vocês, caso vocês queiram ou não adicionar. Como a gente sempre fala, depende da realidade de vocês. Se você acha que é necessária para sua igreja, então você contrata, né? É isso mesmo.
E foi esse seguro que a gente usou ultimamente aqui? Foi esse? Nós usamos. Aqui na ASEAN, nós usamos esse seguro gente, esse ano. teve um vento esses tempos que levou nossas telhas embora e esse seguro foi uma bênção, porque Sim. tudo foi ressarcido aí, porque tínhamos o seguro. Então, Sim. você vai ver a realidade da sua igreja, do local da sua igreja, o que um vendaval causaria para a sua igreja, porque depende da igreja, não causaria muitos danos, então você vai decidir isso e vai contratar ou não essa cobertura, porque ela é opcional. Sim. Então, essa cobertura, ela vai garantir a cobertura para, como você vai ver na sua tela, né? Ela garante cobertura para perdas, danos materiais causados à propriedade registrada no sistema RMS, em consequência de vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo. E para uma coisa muito importante, para o acionamento, né, dessa cobertura, considera-se ventos iguais ou superiores a 54 quilômetros. No caso, como você pode fazer? Quando aconteceu isso aqui na associação, nós pesquisamos notícias, porque geralmente no noticiário eles colocam, porque como precisa ser um vento muito forte para isso acontecer, então eles colocam lá, tá bom? E aí você pode só printar a tela, mandar para a gente e a gente consegue acionar o seguro, né, através desse documento e outros também que a gente vai explicar para vocês mais para frente. No caso, danos elétricos. Danos elétricos é uma cobertura que está sendo muito utilizada ultimamente, Berenice, porque caso a gente tem muitas chuvas aqui, ainda mais nesse período, né, as chuvas são muito fortes, então acontece muito de ter algum problema na energia, entendeu? E queimar os aparelhos. Queda de energia. Exatamente. E aí queima os aparelhos e a gente aciona essa cobertura de danos elétricos. Então, ela é uma cobertura importante. Não é obrigatória, mas é importante, nós recomendamos. É isso mesmo. Até porque, muitas vezes, essas quedas de energia causam queimas de equipamentos, estraga equipamentos da igreja, e aí você precisa, claro, de comprovar aquela queda de energia. Eles com certeza vão entrar em contato com a concessionária de energia do estado, né? No caso, a gente é Amazonas Energia, para eles poderem ver realmente se teve aquela queda de energia naquele período que a gente falou, e a pessoa, no caso, um técnico, vai ter que laudar os aparelhos para poder dizer que a causa da queima deles foi a queda de energia. Sim, então, tem tudo isso, tá, gente? Tem tudo que ser comprovado. Não é nada, assim, bagunçado, tá? Sim. Então, a gente tem agora uma cobertura obrigatória, responsabilidade civil. Essa cobertura ela garante prejuízos causados a terceiros, danos materiais ou corporais, quando decorrentes de atividades exclusivas às quais a propriedade segurada está destinada. Como assim? Então, caso você esteja num culto, e a gente tem, inclusive eu estou usando exemplos reais para vocês, tá, gente? Isso mesmo. A gente teve um caso ano passado, se eu não me engano, de uma irmã que ela quebrou o dedo do pé no banheiro da igreja enquanto estava acontecendo o culto, tá? Uma coisa importante. Então, ela quebrou o dedo do pé, né? E ela acionou o seguro de responsabilidade civil e recebeu o reembolso dos gastos médicos. Tá? A gente vai explicar depois, mais para frente para vocês, como vocês vão receber o reembolso. Gente, lembrando que é reembolsos de gastos reais. Não adianta você quebrar o seu pé e falar assim, fui lá no postinho ou se não no hospital público e mesmo assim eu quero receber. Não é assim. Você vai receber o que você pagou. Sim. Então, se você for no hospital particular, o hospital vai emitir uma nota e essa nota vai ser reembolsada. Se você vai comprar remédios, a farmácia vai te dar uma nota e essa nota vai ser reembolsada. Sim, exatamente. Então, assim, já aconteceu casos das pessoas entrarem em contato com a gente querendo receber um valor de responsabilidade civil. Digamos que a minha igreja contrata R$5.000 de responsabilidade civil. Sim. E foi isso que aconteceu. A igreja tinha contratado esse seguro, aconteceu o acidente, eles foram na rede pública, fizeram toda a questão de atendimento, né, para a pessoa, e depois entraram em contato com a Débora querendo R$5.000. Mas não era assim, porque eles não tinham nota para poder comprovar os gastos dos R$5.000. Então, a Débora explicou que não era assim que funcionava, que eles deveriam ter notas para poder comprovar aqueles gastos. E eles reembolsaram os remédios nesse caso, porque eles tinham realmente... Os gastos reais da pessoa. Gastos, entendeu? Então, é assim que funciona a responsabilidade civil. Por que é um seguro obrigatório? Porque é muito importante esse seguro, uma vez que a igreja é um local público, um local que está aberto para todo mundo, para os membros, para as pessoas não membros.
E o que a Débora falou é muito importante, é apenas em momentos de culto, tá? Não adianta o zelador da igreja que não é contratado estar lá trabalhando e se machucar e vocês quererem acionar esse seguro. Sim. Porque o zelador, ele tem um seguro quando ele é contratado na folha de pagamento. Um seguro de vida dele, né? Não tem nada a ver com responsabilidade civil, porque aquele momento não era um momento de culto, não era um momento de reunião oficial da igreja. Sim, isso mesmo. E aí a gente vai também para uma das coberturas mais famosas, né, Berenice, que mais acontece, que é roubo e furto de bens. Então, essa cobertura, ela garante cobertura para perdas ou danos materiais causados por roubo ou furto qualificado ocorrido dentro do local registrado no sistema da RMS. Então, a cobertura mesmo se explica, né? Ela serve para caso a sua igreja seja assaltada, né? Seja levado, exemplo, caixa de som, mesa de som. Essa cobertura ela tá aí para isso, para auxiliar você nesse caso, e a gente também vai dar algumas especificações mais para frente a respeito dessa cobertura. É isso mesmo. Né? E a gente tem, passando aí na sua tela, alagamento e inundações. Essa cobertura, ela não é tão comum, né, e não é tão pedida pelas igrejas, como eu falei para vocês anteriormente, depende da realidade que a sua igreja se encontra. Se a sua igreja está em um local que acontece, porque às vezes na época de chuva tem igrejas que realmente alagam, Sim. né? Então, seria talvez aí necessário você reunir com a sua igreja e verificar para a contratação dessa cobertura em específico. Tá? Ela vai garantir o reembolso de danos materiais causados aos bens garantidos pela entrada de água no estabelecimento, em consequência de insuficiência de esgoto, ruptura de encanamentos, transbordamento de rios, lagos, lagoas e represas. É tá? isso mesmo. E a outra cobertura que a gente tem é desmoronamento. Então, se a sua igreja está em um local, exemplo, um barranco, né? Algo do tipo um local de risco, né? Que você acha que pode acontecer, então também seria interessante a contratação desse seguro. É isso mesmo. E passando, a gente tem a cobertura de valores. O que serve a cobertura de valores? Né? Ela serve para reembolso, caso você, tesoureiro, esteja andando na rua, ou então você está na sua casa. Não é para guardar dinheiro em casa, né, Berenice? Não, temos conta bancária para isso. Mas a gente teve um caso, ano passado, acredito, de uma igreja que o ladrão entrou na casa, né, da tesoureira e levou o valor que estava na casa dela. Tá? E a gente conseguiu o reembolso. A gente também vai explicar mais para frente a respeito disso. Gente, lembrando que vocês não têm valores aqui específicos, né, de cada cobertura. Mas quando a Débora vai fazer simulação para vocês, você vai tendo mais ou menos uma noção de quanto é o peso de cada uma dessas. Quais são mais importantes, né, mas o peso de cada uma, de valores mesmo, sabe? E seguro de valores, gente, ele é uma coisa tão específica da Igreja Adventista que eu acho que eu nunca vi em nenhum lugar, a não ser, é claro, seguradoras de bancos e empresas de transporte de dinheiro, um seguro tão específico assim, sobre valores. Porque, na realidade, ninguém quer segurar dinheiro, porque dinheiro não tem muito explicação, não tem muito destino, não tem muita coisa para poder explicar, né, como foi feito aquele roubo e tudo mais. Sim. Então, ele é um seguro mais caro para a igreja, mas é um seguro importante. A igreja ela conseguiu o reembolso do valor total que ela tinha assegurado. Lembrando que a ARM, ela tem acesso ao sistema CMS e eles vão fazer um levantamento porque não é reembolsado de qualquer jeito. Sim. Não adianta nada você falar que foi roubado R$5.000 da sua igreja, sendo que você lá no caixa da igreja, no sistema CMS, não tem R$5.000. Eles não vão reembolsar. Sim, Por isso que o sistema está atualizado, é de suma importância para poder ter a cobertura desse valor, tá? Porque eles vão fazer uma média de valores da semana. Se você falar assim, roubaram a primeira semana que eu tinha recebido aqui e ainda não tinha depositado no banco. Eles vão fazer uma média. Você vai ter provavelmente os papeizinhos ainda, porque geralmente o ladrão nunca leva o papelzinho, ele sempre leva só o dinheiro. E aí, se não tiver papelzinho, vai ter a média ali. Por isso que é importante manter o sistema CMS atualizado. Sim. E sempre que você receber, né, os papéis, já fazer os lançamentos, porque eles ajudam muito nesse reembolso aí desses valores, tá? Que é de suma importância, pode acontecer, mas ele realmente é um seguro mais caro, tá? Quando você contrata, você vai perceber que a sua apólice vai subir um pouco, porque, como eu falei, dinheiro é mais difícil de ser assegurado. Sim.
E aí a gente pode estar fazendo o orçamento para você. Então, se você me procurar, Débora, eu quero esse seguro. Você vai colocar uma média de quanto a sua igreja da Recebe. entrada, né, do mês. Então, assim, Ou a minha semanal. igreja geralmente é 5.000. Na realidade, gente, a gente sempre pensa no semanal, né? Porque a gente não recomenda que esteja com dinheiro em casa. Então, o que você Sim. vai ter ali daquela semana que você recebeu e está levando para o banco e está esperando para poder levar, né? Porque, como vocês são voluntários, a gente tem ciência de que vocês não conseguem receber no sábado e depositar na segunda, não é uma coisa tão rápida, mas vocês podem escolher esses valores baseados nas entradas semanais das igrejas, que é o tempo mais ou menos ali de uma semana que você tem para fazer o depósito na conta da sua igreja. Ok, então a gente vai agora para a cobertura de vidros, né? Vidros, é uma cobertura específica para vidros. Então, o que acontece? Na cobertura de roubos e furtos, se o ladrão ele arrombou a janela da sua igreja para entrar, então aí a gente consegue, no caso, Reembolso. o reembolso do valor desse acontecimento, porque foi um arrombamento, né? Foi devido ao roubo que aconteceu a quebra do vidro, tá? Agora, a gente teve um caso ano passado também, de uma igreja onde o vidro, a porta da igreja só estourou. E eles Calor, às vezes, Sim. bateram. Sim, eles me mandaram o vídeo até. Fiquei assustada. No vídeo você só vê assim, estourando a porta. Nossa. Então, realmente acontece, é uma realidade. Então, essa cobertura de vidros, ela é especificamente para isso, tá? Vidros também é uma cobertura um pouco mais cara, mas aí você vai ver a colocar na necessidade. balança. Isso. Porque vocês sabem também que o vidro é muito caro, Sim. então vale a pena ter esse Sim. seguro. Às vezes, a pessoa sem querer tá roçando ali o espaço da igreja e bate uma pedra, quebra a janela, quebra a porta. Como já aconteceu também. Como já acontece, uma criança brincando, é toda uma questão de ter cuidado, né, e ter esse seguro. Gente, é o que a gente sempre fala nos IDs, eu vou repetir mais uma vez, a gente contrata o seguro pensando o quê? Em não usar. Porque o melhor é que tudo ocorra sem precisar, né, de usar um seguro desse. Mas o interessante de ter um seguro é que quando você precisa, ele está lá para te deixar tranquilo e não ter que desembolsar do caixa da igreja um valor alto que a igreja não estava preparada para aquele momento. Sim. Isso Então, é mesmo. para isso que serve. E em pouco tempo, né? Porque, no caso, se a sua igreja for roubada, é difícil, né? Ter a realidade de uma igreja ter um valor de uma caixa de som assim, rápido. Projetor, computador, muitas coisas. Então, vamos passar. Aqui a gente vai mostrar para vocês agora alguns exemplos de planos. Por quê? Quando geralmente a gente vai no ID, né, Berenice, as pessoas que não têm seguro pensam que os seguros são muito caros. Não tem como a igreja ter seguro. Minha igreja é muito pequena, não tem dinheiro. Não tem como. Então, a gente fez uns modelos de planos para mostrar para você que é possível, sim, a sua igreja ter seguro. Tá bom? Maravilha. Ela vai passar os planos rapidinhos, vocês têm acesso, tá, a esse material aí no grupo de tesouraria de igreja. Se você ainda não faz parte do grupo, entre em contato com o seu analista e peça para poder te colocar nesse grupo, que a gente passa sempre informações bem importantes, tá bom? Sim. Então, o primeiro plano é para uma igreja pequena, tá? A gente fez alguns planos para a realidade de cada igreja, né? Então, assim, minha igreja é pequena, no caso, como eu poderia fazer? A gente fez aqui um exemplo, incêndio. 25.000, tá? É para uma igreja bem pequena, como vocês podem ver. Uma igreja de madeira, que está começando agora. Vendaval, 3.000. Roubos e furtos, 2.000. Responsabilidade civil, 4.000. Danos elétricos, 4.000. Olha só o valor anual desse seguro. R$ 51,44. Gente, é mais barato do que sua conta de água mensal ainda. Sim. Então, assim, seguro é muito importante, tá? A gente não é vendedora de seguro, nem eu, nem a Débora. Não ganhamos nada. Não ganhamos nada para isso, mas a gente está aqui porque a gente sabe da realidade da igreja. A gente sabe que é muito difícil, quando uma igreja é roubada, ter que tirar do caixa da igreja um valor que não tem. E muitas vezes não tem mesmo, não tem nem como tirar. A igreja fica sofrendo ali, sem videoprojetor, sem computador. Ela fica manca, né? Ela não pode funcionar direito porque ela não tem os equipamentos e não tem dinheiro para poder comprar os equipamentos naquele momento. Então, assim, a necessidade do seguro é grande, porque quando essas coisas acontecem que a gente vê a necessidade mesmo, né? Sim, a importância, porque faz muita falta, né? É isso mesmo. Próximo plano. Então, o plano 2, né, já é para uma igreja um pouco maior, né?
tem a cobertura de incêndio de 150 mil, vendaval 2.500, roubos e furtos 15 mil, responsabilidade civil 2.500 e danos elétricos 15 mil. Olha o valor anual dessa igreja, tá? E lembrando que esse valor ainda é parcelado, né, Berenice? É isso mesmo. A gente parcela até em 3 vezes, se eu não me engano, 3 ou 4. É até 4 Até vezes, 4 vezes. só que dependendo do valor que é o seguro, né? Geralmente é parcelado de 4 vezes, se eu não me engano, a partir de R$ 400, porque aí a parcela média de R$ 100 por mês. Sim. Então, para vocês terem uma ideia como é barato, tá, gente? Agora, só uma coisa. Dependendo da realidade da sua igreja, não contrata, assim, o primeiro plano. Tipo, não, vou fazer um seguro, então, só para minha igreja ter. Mas o roubos e furtos aqui, no caso do primeiro plano, é R$ 2.000. Eu vou contratar só para minha igreja ter esse seguro. Não. Contrate um plano do seguro que seja de acordo com a realidade da sua igreja, para que possa auxiliar você em um caso de necessidade, né? Numa emergência, esse dinheiro vai estar lá para ajudar você e a sua igreja, tá? É isso mesmo. Lembrando, gente, que esses planos aqui que a gente está apresentando, eles são anuais. Sim. Então, digamos que a sua igreja... E olha, é só caso real mesmo, Débora. Sim. Digamos que a sua igreja, ela sofreu de danos elétricos, tá? Não, roubo e furto, que é o mais comum que acontece. Vamos para roubo e furto. Sua igreja sofreu roubo e furto e ela foi roubado um total de, digamos que, R$ 15.000, né? Entre ar-condicionado. No caso dessa igreja, que foi o caso real, roubaram toda a fiação da igreja. Os ladrões são terríveis aqui em Manaus, gente. Roubaram todos os fios da igreja. Sim. E eles tiveram que trocar toda a fiação. E para isso eles gastaram um dinheiro grande, né? E reporam tudo. E para isso, digamos que foi usado R$ 12.000 para roubos e furtos. Eles foram lá, apresentaram as notas para a RM reembolsou os R$ 12.000 para eles. Maravilha, tudo bom, maravilhoso. Sim. Só que na outra semana, Débora, aconteceu de novo. De novo. E o tesoureiro me ligou desesperado. Beira, não acredito, a gente acabou de colocar toda a fiação nova, tudo certo. E de novo roubaram. E depois, é claro, que eles tomaram outras providências de pessoas para poder estarem ali de olho e também câmeras, cerca elétrica e mais outras coisas que eles tiveram que fazer. Porque foi um roubo seguido de outro, uma semana depois. E acontece, viu, gente? Acontece. Aí, o tesoureiro ligou desesperado pra gente e a gente já tinha feito, na semana anterior, toda a situação, fizemos de novo. Só que foi gastado os 12 mil novamente, mas ele tinha feito um plano de 20 mil. Foi usado 12, e agora quanto tinha para usar, Débora? Ainda tinha um valor restante para ele que ele pudesse usar. Mas era 8, não era mais 12. Ele Sim. não teve reembolso total da segunda vez do roubo. Então, é interessante você verificar a realidade da sua igreja, e isso é só você mesmo e a comissão da sua igreja vai saber, Sim. que depende do lugar que você está. Se a sua igreja está num lugar muito perigoso, como essa igreja estava, é interessante que você coloque esse seguro de roubo e furto, não apenas pensando nos equipamentos e coisas da sua igreja, mas pensando na quantidade de vezes que você pode ser roubado, entendeu? Que pode acontecer. Então, isso é muito importante para que vocês, em todas as vezes que precisarem acionar o seguro, tenham valor para poder usar. Porque, nesse caso, a igreja usou 12 mil primeiro, refez toda a fiação da igreja, e depois eles só conseguiram usar 8. Os outros 4 teve que sair do caixa local da igreja, porque o seguro reembolsou aquilo que era o valor da apólice deles, tá? Sim, porque a nova proteção, ela só vai renovar no ano seguinte, quando entrar novamente, né, no período de abril. Em maio vem a primeira cobrança, então aí vai começar novamente e você tem o valor total de novo. Então, nesse caso, inclusive já tivemos assim, igrejas que fizeram... Porque assim, gente, a gente tem um período de renovação, tá? Mas vocês podem estar mudando a apólice de seguro de vocês todo ano. Então, o que acontece? Quando acontece coisas assim, geralmente, infelizmente, é por isso que a gente avisa tanto. Mas na maioria das vezes é só assim que a igreja aumenta o valor da apólice. Então, assim, se a igreja tinha 12 mil, que é um exemplo, né? Ela pode aumentar esse valor, mas para esse seguro específico, para esse início que aconteceu, ela não vai mais conseguir usar o valor. Porque já aconteceu. Né? Aconteceu. Mas dali para frente, daquele momento que ela aumenta a apólice, ela já está segurada novamente. Sim. Então, agora a gente vai para o terceiro plano.
O terceiro plano, ele já é para uma igreja maior, tá? Incêndio, 200 mil, vendaval, 20 mil, roubos e furtos, 20 mil, responsabilidade civil, 8 mil, danos elétricos, 10 mil e valores, 8 mil. Quanto fica esse valor anualmente para você pagar? Vai ficar aí um valor de R$ 1.128,11. Lembrando que esse valor já é parcelado em 4 vezes, né, Berenice? Então, vai ficar mais fácil para você pagar, tá? Então, para vocês verem, gente, como o seguro é importante e é fácil também de adquirir. A gente tenta facilitar o máximo possível para vocês. Inclusive, no ano passado, como algumas igrejas tinham dificuldade de fazer ata, Berenice, nós mesmos fizemos a ata, né, conforme o que a igreja pediu, as coberturas que a igreja pediu e enviamos. Então, assim, a gente está disponível para vocês, para ajudar vocês no que for necessário. É isso mesmo, gente. Último plano agora. Último plano já é para uma igreja bem grande, tá? A gente pegou aí um valor de incêndio de 750 mil, né? Já é um valor alto, como você pode ver. Roubos e furtos, 20 mil. Responsabilidade civil, 5 mil. Danos elétricos, 20 mil. Valores, 5 mil. E vidros, 7 mil. Então, aqui a gente já tem a cobertura de vidros. Quanto fica esse valor anualmente? R$ 1.287,99. Lembrando, gente, que esses valores de plano, eles não são os únicos planos que a gente tem, né, gente, Berenice? vocês vão definir o valor de vocês. Berê, eu quero que roubos e furtos seja R$ 1.000. A gente vai fazer um plano com R$ 1.000. Então, é a igreja que vai definir conforme a necessidade dela. É isso que eu acho que tem que ficar frisado para vocês, que vocês vão definir aquilo que seja a realidade de vocês. Sim. E então, passando esses valores para a Débora, ela vai colocar no sistema e vai passar para vocês quanto que ficaria anualmente. Sim, e nós fizemos esses planos porque a gente viu que tinha muitas igrejas com dificuldade para escolher as coberturas, né? Então, nós fizemos ele, no caso, para que vocês tivessem um fácil acesso, assim, ficasse melhor para vocês escolherem. Mas o que a gente sempre recomenda é que vocês escolham os valores conforme a realidade de vocês. Então, vamos fazer aqui um levantamento de quanto em equipamento a gente tem, né, Berenice? A gente chama os favoritos dos ladrões. Que é caixa de som, mesa de som, microfone. Ar-condicionado. Gente, eles levam muito ar-condicionado. Às vezes só o condensador. Então, assim, é complicado. Então, faz um levantamento. Minha igreja tem aí 10 mil em equipamento. Um exemplo. Aí você vai fazer aquilo que a Berenice falou. Tá, mas pode acontecer de novo. Então, eu vou colocar... um pouco a mais. Sim, vou colocar 20 mil, né? Porque se acontecer de novo, eu vou ter o valor para repor, no caso. Gente, vocês que sabem da realidade. Por isso que eu digo, se a sua igreja tá num bairro super tranquilo, que nunca... nenhum vizinho foi roubado, nunca aconteceu na sua igreja, você vai contratar um seguro mais baixo. Porque a tua realidade é muito difícil de acontecer. Mas se a tua realidade é que a tua igreja está num local que os vizinhos sempre estão sendo roubados, que vocês sabem de que isso aconteceu, de que aquilo que aconteceu e de que já aconteceu na sua igreja, aí você aumenta um pouco o valor da apólice, porque se acontecer mais de uma vez, você já vai estar assegurado. Verdade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os planos, né? Os planos são opcionais, as igrejas têm a liberdade de colocar os valores das coberturas de acordo com a realidade de cada igreja. É o que nós estávamos falando agora mesmo para vocês. Isso. Tá? E a gente também colocou aí, frisando novamente, né? Que esse valor é parcelado, só uma correção, que é acima de R$ 400, que é parcelado em 4 vezes, né? Isso mesmo. Esse modelinho, gente, da ata é o que a Débora tem para disponibilizar para vocês. Ela já disponibiliza em Word, vocês só alteram aquilo que vocês precisam, né? De acordo com a realidade e as pessoas presentes aí na comissão da igreja. E a comissão votando, é só mandar essa ata para ela, para que ela possa incluir, então, no seguro também. Sim. Só uma observação, gente, para as igrejas alugadas, principalmente. Quando vocês forem fazer a renovação do seguro de vocês, se vocês quiserem mudar os valores, né? Mas se a sua igreja mudou de endereço e mesmo se que você não queira alterar os valores das coberturas da sua igreja, por favor... muda o endereço. Exatamente. Porque senão, quando vier ocorrência no endereço diferente do endereço assegurado, aí eles também não reembolsam. Sim, exatamente. A gente tem uma cobertura aqui específica que é de danos elétricos, onde eles vão ao local visitar vocês. Então, assim, a gente precisa que tudo esteja certinho e a gente só tem como saber se você vier nos avisar. Né? Principalmente igrejas aí alugadas, que mudam mais, né, de endereço. E só uma observação também, aqui no primeiro voto, né, você vai colocar, no caso, propõe-se, né, a gente já colocou aqui como se já tivesse sido votado, aprovar a contratação, renovação ou cancelamento.
né? Aí, dependendo do que for o seu caso, você vai colocar aqui na ata, tá bom? Então, se você não tem seguro, Sim. aí vota a contratação. Se você Sim. já tem, vota a renovação. E Sim. se você não quer seguro, isso eu não recomendo, aí Isso. você volta ao cancelamento. Mas também tudo tem que ser por voto, tá? Se a sua comissão definiu por algum motivo que vocês não querem mais ter o seguro, vocês têm que mandar esse voto pra gente, porque quando acontecer alguma coisa, a gente tem o quê? Um voto para mostrar para vocês. Pra comprovar isso. Para exatamente. comprovar que vocês não quiseram, então vocês vão arcar com as consequências, né, de não ter um seguro. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, o segundo voto, a gente tem aí o seguro de valores, como tá aparecendo aí para vocês na telinha, tá? Por que seguro de valores? A cobertura de valores, ela precisa de um voto específico. Mas por que, Berenice? Porque, nesse caso, você vai aprovar os membros que terão autorização de transitar com os valores da igreja. É isso mesmo. Sim. Não adianta você entregar pro seu amigo, você tá indo no banco, leva lá esse Sim. dinheiro para mim. Não adianta você Não tem entregar como. para ele, porque se ele for roubado no meio do caminho, o que vai acontecer? Não vai ter reembolso desse valor. Sim. Porque o amigo não estava lá na ata sendo votado para poder ter autorização de andar com esses valores. Sim, e só um adendo, precisa ser membros, né, de igreja, porque às Isso. vezes a gente tem exemplos, assim, de pessoas que mandam filho para fazer depósito no banco ou algo do tipo, né? Então, coloca aqui sempre as pessoas que andam com os valores da igreja, ancião, geralmente. Algum ancião da diácono-chefe. área, você como tesoureiro, alguém que já está apto ali a te ajudar nessa questão. Exatamente. Explicando mais um pouquinho, né, sobre o seguro de valores e após a comissão, após você ter colocado os valores que você quer para contratação ou para renovação, né, você pode só enviar a ata para a gente ou digitalizar e enviar, né, também pelo WhatsApp ou trazer para a gente aqui na associação e pronto, a sua igreja vai estar segurada, a gente vai colocar no sistema e aí vai ser só alegria. É isso mesmo. E a gente tem, né, uma novidade para vocês. Que novidade é essa? Agora a gente... Mostra para eles, amiga. Sim, agora vocês conseguem ter um acesso, tá? Para ver como tá a cobertura de vocês atualmente. Então, como a gente tem uma demanda muito grande de igreja, às vezes acontece de eu não conseguir responder para vocês bem na hora, né? Tão Porque rápido. a gente tem mais de 400 igrejas aqui no nosso campo. Né? Então, no caso aqui, você mesmo, se você já tem seguro, tá? Você mesmo pode estar acessando esse link que está disponibilizado para você já aí no grupo. Vamos apertar aqui junto, vai aparecer aí na tela para vocês. Vocês viram que ele já foi direto pro site, né? Para que você possa fazer a consultação das proteções da sua igreja atualmente. Então, você vai apertar aqui e consulte as proteções de sua igreja, tá? E aí vai aparecer para você pedindo o código da sua igreja e o seu e-mail de acesso para entrar no sistema do ACMS. É isso mesmo. Né? E, Débora, se eu não sei o código da minha igreja, o que eu faço para poder saber, Débora? Então, para você saber o código da sua igreja, você vai lá no seu acesso do ACMS. Isso tá bom? mesmo. Você vai aqui em relatórios. Nos relatórios, você vai em remessa, guia de remessa, tá? Você vai apertar aqui. O mês que você fechou, o último mês que você fechou, você vai saber e vai clicar Sim. em listar. Então, vou colocar aqui um exemplo. Pode clicar o 2, 2. que foi o último fechado. Quando você clica em listar, gente, aparece a opção da guia de remessa. Isso. Essa é a guia que aparece para vocês quando você fecha a sua remessa. E lá aparece o código da sua igreja. Então, aqui está carregando, mas a gente já tinha... Abriu já aqui. Aí você pode apertar aqui em abrir uma nova aba e vai aparecer para você, tá? O código da sua igreja. Isso, como está aparecendo aí na tela para você. Então, você vai ver. 396 é o código que aparece antes do nome da sua igreja. Esse que é o código dela que você vai usar para colocar lá no sistema da ARM. Isso. Então, voltando agora para onde nós estávamos, você vai colocar aqui 369, que era o código, e você vai colocar o e-mail do tesoureiro, né, para entrar e-mail. Isso no ACMS. Depois que eu entrei no ACMS, tá? Ele vai mandar para você um link. E esse link ele vai para o seu e-mail. Lá no seu e-mail vai aparecer para você, como está aparecendo aí na tela, e aparece o clique aqui, tá? Você vai clicar.
e ele vai verificar o link e vai diretamente para o portal da sua igreja. Então, aí você vai ter acesso a como estão as proteções da sua igreja atualmente. Você vai ver qual que é o valor que vocês contrataram, você vai poder revisar para poder saber se vai manter aqueles mesmos valores, entendeu? Então, é muito interessante porque já vai aparecer para vocês data do início da cobertura, data do encerramento da cobertura, vai aparecer os valores, que às vezes vocês têm dúvida de quais valores estão assegurados, né? E você vai ter um acesso aí mais direto, sem precisar da Débora agora. Sim, então você mesmo pode acessar, né? Como você viu, é bem fácil e prático, né, Berenice, de você conseguir acessar. Só o código da sua igreja, o seu e-mail. Que e-mail, Berê? O e-mail que você usa para entrar no ACMS. Sim. Porque até aqueles que ainda usam nome e sobrenome, que eram os primeiros usuários, tem também um e-mail cadastrado no ACMS. Então, você, tesoureiro, sabe qual é o seu e-mail cadastrado. É o mesmo do 7Me também. Sim. E você vai só colocar esse e-mail e vai chegar nesse seu e-mail aí o link da sua igreja, tá bom? Sim. E você tem aqui um botãozinho apertando renovar proteção, né? Mas aí você nos procura, que é a melhor opção, porque a gente vai fazer aquele processo da ata, né? Porque na renovação, na mudança dos valores, você vai alterar as proteções e a gente precisa ter essa mudança documentada. Isso. Agora, se você olhou, viu, conferiu tudo e falou, não, tá maravilhoso, tá tudo certo, eu não preciso mais, você pode clicar em renovar a proteção, que aí já vai ser renovada automaticamente. Isso. Na verdade, gente, se você não fizer isso, também será renovado automaticamente, porque a Débora vai ter que fazer por você, tá? Sim. Então, toda igreja que um dia foi contratado o seguro, ela é renovada automaticamente. Para cancelar, precisa da ata, para mudanças, precisa da ata. Sim, isso mesmo. Então, como vocês viram, é bem fácil para vocês estarem fazendo essa consulta, né, no site. Vocês mesmos podem ter esse acesso e com ele vocês vão decidir o que vocês vão fazer na igreja de vocês nesse período, né? Aqui na tela a gente colocou o passo a passo também, como vocês estão vendo aí. Então, tem um passo a passo que a gente já fez, mas a gente colocou aqui, porque caso você tenha alguma dúvida, tem o passo a passo aqui no slide também para você estar fazendo aí da sua casa, tá bom? Mas lembrando que a gente também está à disposição. Então, aqui vai ter os passos, conforme a gente já viu ainda há pouco, né? E só uma coisinha interessante também é que se a sua igreja teve alguma mudança, você também pode fazer essa mudança de alteração de endereço no site também. Tá bom? É isso mesmo. Até da cobertura, tá? Mas a gente recomenda que vocês, primeiramente, mandem para a Débora a ata, porque a ata, ela seria aí o norte de tudo pra gente ter tudo documentado aqui. Lembrando que é uma proteção para você, né? De que você solicitou, né? E então, isso mesmo. Como eu falei para vocês, os cargos mudam, as pessoas mudam, e aí você tem que sair da tesouraria, daqui a pouco chega um tesoureiro novo e começa a questionar quem fez a contratação. E você fez, mas não foi da sua cabeça, foi porque foi votado em comissão. Então, aquilo vai te prevenir, vai te respaldar de qualquer coisa. Exatamente. Até porque já vai estar assinado, né, Berenice, pelo pastor e por você. Então, assim, você tem o seu respaldo. E aqui ele está explicando o passo a passo de fazer a renovação se você mudasse os valores pelo site, mas como a gente está falando com vocês, é melhor fazer a alteração através de mim aqui na associação, né? Eu vou estar direcionando vocês e ajudando vocês no que for necessário. Mas isso é muito legal, porque vocês vão ter noção aí, pelo próprio sistema, de fazer a simulação. Sim. Então, nesse caso, nem precisa entrar em contato com a Débora para perguntar, Débora, se aumentar o meu seguro de roubo e furto, quanto que eu vou ter que pagar? Você já vai fazendo a simulação ali na hora. Eu vou aumentar meu roubo e furto para, em vez de 10 mil, para 20 mil reais. Vamos ver quanto que eu vou ter que pagar no final, qual que vai ser o valor do meu prêmio. Então, isso é interessante que você tenha autonomia para fazer esses cálculos e definir qual que é a melhor forma para vocês, na realidade de vocês aí. Sim. Então, a gente vai também explicar um pouquinho para vocês aqui, porque a gente sabe que é uma dúvida muito grande, né, Berenice, do que fazer em caso de ocorrência. A gente colocou aqui as ocorrências que mais acontecem, que são as mais comuns aqui no nosso campo, tá bom? Então, a primeira coisa que precisa fazer é me avisar, tá bom? Porque eu vou estar direcionando vocês. Já aconteceu várias vezes de
aconteceu um furto à noite, algo do tipo, e o irmão ligar, e eu super entendo, gente, porque você fica muito preocupado e às vezes a gente não sabe o que fazer. Então já houve situações de direcionar, irmão, precisa fazer isso, tá bom? Isso mesmo. Então a gente está disponível para ajudar vocês no que for preciso. Então a gente tem 15 dias para colocar esse sinistro no sistema da RM. É isso mesmo, gente. Então, E se passou esses 15 dias, infelizmente, vocês vão perder, tá? Sim. O reembolso do seguro. Eu digo infelizmente porque já aconteceu casos, o tesoureiro ele estava doente, ele não conseguiu falar com a Débora. Na verdade, acho que ele ficou também sabendo só depois, porque ele não estava por dentro, né, do que estava acontecendo. Então, nesses casos, eu acho interessante que você, como tesoureiro, que está à frente dessa contratação e à frente da parte financeira da sua igreja, oriente a comissão. Deixe sempre a comissão consciente de tudo. E aí fale, olha, gente, em caso de alguma ocorrência que aconteça aqui na igreja, se vocês não conseguirem me achar, acionem um pastor, acionem um ancião para que eles possam ligar para a associação e fazer esse primeiro contato. E através desse primeiro contato, tudo vai começar a desenrolar. Nós vamos lhe ajudar, nós vamos lhe orientar e as coisas vão começar a andar. Porque não adianta, depois de 15 dias que aconteceu o fato, você entrar em contato, porque o seguro ele pede coisas que têm que ser feitas naquela hora. Fotos, etc. A Débora vai explicar para vocês. Sim, é por isso que é interessante quando acontecer você já entrar em contato, porque a gente vai direcionar, né? Aconteceu um caso, inclusive, Berenice, o irmão ficou sabendo depois do furto, né? O tesoureiro, e o zelador limpou. Ah, não acredito. Tirou todo o caminho do ladrão. Exatamente. Então, a gente teve dificuldade justamente por conta disso. Para provar que havia sido arrombado. Entendeu? A bênção foi que, como ele tinha arrombado a janela... Estava quebrado. Exatamente, a gente conseguiu provar que a janela estava quebrada. Só que assim... Não tinha mais vidro, não tinha mais nada, não tinha mais sujeira. A gente sempre brinca, gente, no ID com vocês, que quando acontece alguma ocorrência, sua igreja passou por algum furto, que você faça o caminho do ladrão, né? Porque... eles não conseguem fazer sem deixar as marcas deles. Então, é um pé na parede, uma sujeira na parede, é um vidro quebrado, é alguma coisa arrancada. Então, você vai tirando foto do caminho do ladrão, que tudo isso mostra aquilo que realmente aconteceu e vai ajudar a seguradora nessa questão de verificar os fatos. Então, o que a gente pode fazer, né, no caso de roubo e furto? Essa cobertura mais comum, né, Berenice, acontece, infelizmente, várias vezes, tá bom? Então, roubos e furtos, você tem 15 dias para avisar o campo. O BO, gente, uma coisa muito importante, muito, muito, muito importante. No BO precisa estar descrito tudo que foi levado da igreja. Nós já tivemos casos de igrejas que não receberam ressarcimento porque não estava no BO. Então, se não estava no BO, como a gente vai comprovar para a seguradora? É isso mesmo. Eles já acreditam na palavra de vocês, na realidade, porque isso não acontece em nenhum lugar, tá, gente? A seguradora já acredita totalmente na palavra de vocês. Então, se você falou, foi levado uma garrafa, um telefone... em um mouse e colocar essa observação no boletim de ocorrência, eles vão acreditar que foi levada a garrafa, o telefone e o mouse. Ah, Berê, eu esqueci que levaram também o computador. Mas e aí? Levaram o computador e você não colocou? Então, é bem interessante fazer um checklist do que levaram, dar uma olhada na tua igreja antes de fazer o boletim de ocorrência. E no boletim ser minucioso na hora de colocar os itens que levaram. Sim. O trabalho de você, tesoureiro, né, é muito importante também ao lado do diretor do patrimônio, né, porque o diretor do patrimônio ele vai ter um acesso, ele vai saber tudo que tem na igreja. Então, às vezes, acontece da pessoa ir lá e não deu falta de algo, mas o diretor de patrimônio depois foi e acabou dizendo que tinha mais alguma coisa que tinha sido levada, tá? Então, é muito importante isso. O próximo passo são as fotos do arrombamento. Como a gente falou, precisa ter a comprovação dos passos do ladrão. Então, o próximo passo é o comprovante de existência do item. Ah, Débora, como eu posso fazer? Eu não tenho mais nota. O que a gente tem bastante na nossa realidade, né? Acontece muito de igrejas não terem a nota do equipamento. Isso. Hoje em dia, o sistema digitalizado está uma bênção, né? Na verdade, porque você tem ali tudo na palma da sua mão, você comprou um equipamento, colocou ali no sistema a nota, você tem acesso, nem precisa mais pedir para a gente. Mas no passado não era essa a realidade.
Então, muitas vezes, as coisas são bem antigas, já são há muito tempo na igreja, são bem velhas, e você não vai ter aquela nota, mas você tem como comprovar a pré-existência do bem por outras formas, né? Sim. Eu não sei se tem aqui especificado, a gente só vai falar. A gente vai falar para eles aqui quais são os comprovantes de pré-existência no caso dos itens, né, que foram levados. Como vocês podem estar fazendo para comprovar? Vocês têm a opção da nota fiscal, né? Tem a opção também do inventário, que a gente já disponibilizou depois do ID, lá no grupo de tesouraria de igrejas. Mas a gente vai disponibilizar novamente para que vocês possam dar uma lembradinha. Esse inventário é super tranquilo, é um Excel onde você vai colocar o nome do bem ali, qual que é o estado dele, você tem como opções de fazer também de outras formas, você pode colocar no Word fotos ali, junto com a descrição do bem, e tem uma novidade aí no sistema do ACMS que está saindo, a gente vai mostrar para vocês em breve lá no grupo também, que agora a gente tem como colocar o inventário, Débora, pelo próprio sistema do ACMS. Nossa, que legal. Você inclui lá as fotos, a descrição e fica muito mais fácil de tudo. Lembrando que esse inventário ele tem que ser votado, né, Débora? Ele não é um inventário que você pode ir lá e modificar a qualquer momento. E fazer depois do ato E também. fazer depois do roubo. Você tem que ter esse inventário votado. Então, a gente recomenda que o diretor de patrimônio faça esse inventário dos bens da igreja e vote em ata 2 vezes ao ano, ao menos. Porque, às vezes, você vai comprando uma coisa, outra coisa deixou de funcionar. E aí, você vai fazendo esse inventário 2 vezes ao ano, precisa ter o voto. Isso é muito importante. Não adianta nada chegar com o inventário sem ser votado na comissão, que eles não vão reembolsar. Sim. E ele precisa ser um anexo, inclusive, daquela comissão que aconteceu naquele mês em específico, né? Eu fiz... teve comissão em abril, exemplo. Já pede para a secretária colocar em anexo esse inventário, né? Então, ele vai fazer parte ali da ata da igreja daquele mês em específico. É isso mesmo. E aí, o roubo aconteceu depois desse mês que foi votado, aí sim eles vão funcionar. Berê, eu tenho que ter uma ata todo mês? Não. Uma ata que tenha a pré-existência que foi votada no ano passado, não tem problema. Sim. Mas que tenha comprovando ali que aquele bem existia na igreja que foi roubado. Uma outra forma também que vocês podem estar comprovando o bem, né? É através aí das fotos. As fotos que, inclusive, vocês podem colocar no inventário. É isso mesmo. Mas é sempre bom que você tenha fotos dos equipamentos da igreja, porque ela serve como um comprovante de pré-existência. Inclusive, ultimamente tem sido o comprovante de pré-existência que mais as igrejas têm utilizado. É isso São mesmo. fotos. Gente, a ARM é da igreja. Ela quer facilitar para as igrejas, ela quer ajudar as igrejas. Então, teve uma vez, eu até lembro, que a Débora estava me falando sobre uma ocorrência de um microfone. Lembrando que era um microfone com fio, inclusive, e foi roubado da igreja. E a Débora pediu esse comprovante de pré-existência, a igreja não conseguiu achar nada. E ela falou assim, gente, vê alguém cantando com esse microfone, alguém falando. E aí eles colocaram no grupo da igreja, conseguiram uma menina cantando com o microfone, e aí foi usado para poder ter o reembolso, então, daquela igreja. Sim. Então, assim, gente, a gente faz de tudo para ajudar, né? Para que vocês tenham o reembolso desse valor, tá? Então, a gente vai lutar junto com você para conseguir o ressarcimento desse valor da sua igreja. Então, e o próximo item são 2 orçamentos de reposição dos itens subtraídos. Eu coloquei aí entre parênteses locais com nota fiscal. Tá bom, gente? Então, você vai fazer um orçamento de cada item que foi levado. Você pode ir em um local... Gente, até na internet, eles aceitam o orçamento da internet. Então, você entra na internet, você vê lá o preço de uma coisa, tira um print e manda. Já serve. Então, não precisa se preocupar. Ai, Berê, é porque não tem... É claro, você... né? Na verdade, você vai ter que comprar pelaquele lugar que você escolheu. Então, vá na internet e pesquise numa loja que você consiga comprar depois. Porque se eles liberarem aquele valor de orçamento, vocês vão usar só até aquele valor. Então, digamos que
vocês pesquisaram na cidade de vocês, tinha apenas um local, que aí o equipamento custava R$ 1.000. E vocês foram lá na internet e viram que o equipamento era R$ 900. É claro que a seguradora vai escolher o local mais barato. Sim. Então, vocês pesquisem locais que vocês poderão comprar depois, porque senão vocês vão acabar tendo que comprar na lojinha que vocês mandaram da cidade de 1.000 e não vai receber o reembolso dos 1.000. Sim, o valor autorizado é sempre o menor valor de orçamento, tá? Então, faça os orçamentos com base nisso. Agora, mostrando aí na tela de vocês, danos elétricos. Para danos elétricos, são 15 dias também para avisar o campo. Todas as ocorrências precisam de 15 dias, tá? Você tem aí esse tempo para nos avisar. Você vai precisar também de um laudo técnico, que é o que a Berê tinha falado anteriormente. Precisa de um laudo elaborado por uma empresa habilitada, tá? Atestando a inviabilidade de reparo no caso de pagamento de indenização integral dos bens segurados. O que isso quer dizer? No laudo precisa estar descrito, como a Berê falou, que esse acontecimento, que a quebra do equipamento, foi causado por um dano elétrico, tá bom? E precisa também especificar o que foi quebrado. É isso mesmo. Aconteceu, gente, lá na minha casa, inclusive, e queimou a placa da geladeira. É claro que eles não iam reembolsar a geladeira inteira, porque só foi a placa que queimou e trocando a placa tudo voltaria a funcionar normalmente. Então, o técnico foi lá, laudou, disse que pelas quedas de energia tinha queimado a placa da geladeira e com a troca daquela placa tudo voltaria a funcionar. É claro que a seguradora reembolsou apenas o valor da placa, baseado no laudo, então foi só apenas o conserto, não a substituição do equipamento. Sim, porque cada caso é um caso, né? Então, se não tem mais como usar o aparelho, o especialista que for analisar o equipamento, ele precisa colocar isso lá no laudo. Então, ele colocando que não tem mais como usar o equipamento, que não tem como reparar, precisa de um novo. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar para o ressarcimento do novo equipamento. Tá bom, gente? Isso mesmo. Precisa também de fotos do bem danificado, tá? Precisa também do comprovante de pré-existência do bem, que pode ser as fotos do bem danificado, já serve como comprovante de pré-existência. E precisa também de 2 orçamentos dos bens danificados. Então, assim, laudo, você só precisa de um. Agora, orçamento de conserto, você vai precisar de 2. Lembrando que esses locais, tá, eles precisam ser locais que emitam nota fiscal. E só uma observação também é que essa cobertura em específico, Berenice, ela não é atendida pela RM, né? Ela é atendida pela seguradora Mafre, que é contratada pela RM para esse tipo de danos. Sim. Porque eles têm mais estrutura para poder estar fazendo o quê? Laudando, gente, e acompanhando e verificando. Porque tem casos que já aconteceram deles irem até o local, como a Débora falou. Às vezes foi o dano elétrico na parte da fiação da igreja. Não tem como você tirar uma foto para poder mostrar isso. Eles mandam um técnico. Por isso que essa contratação é feita, essa verificação é feita pela Mafre, que eles têm em todas as cidades, ou na maioria delas, técnicos e pessoas autorizadas que vão lá fazer essa verificação para você e laudar que aquilo realmente aconteceu para então ter o reembolso do seguro. Nós tivemos algumas igrejas nesse ano e ano passado que receberam a visita do técnico. E a observação, inclusive, nessa proteção específica é porque essa cobertura ela demora um pouquinho mais para receber por conta da Mafre ser ali a empresa de frente, né, para cuidar. Então, eles são mais burocráticos. Às vezes, eles devolvem e pedem mais alguma coisa. Então, assim, o valor você recebe. É o que é o mais importante. Às vezes é um pouco mais burocrático. É um pouco mais burocrático, um pouco mais demorado, porque ela não é uma cobertura atendida especificamente pela RM como as outras, tá bom? Responsabilidade civil. Precisa de 15 dias para avisar o campo, tá? Você vai ver aí na tela de vocês e a gente vai disponibilizar também para vocês novamente, né, essas atualizações lá no grupo de tesouraria de igrejas. Precisa também do boletim de ocorrência, você vai colocar lá o acidente que aconteceu. Inclusive, gente, tem um link, né, da delegacia virtual que você pode estar fazendo online, tá? Sem precisar de ter que ir na delegacia nem nada. E lá você faz online e relata o que aconteceu. Esse boletim é totalmente válido. Sim, exatamente. E é rápido de fazer. Hoje em dia todo mundo precisa ter conta do Gov, né? Então é muito rápido de fazer, tá? Você vai precisar também do laudo médico. Quando você for no médico, você pede lá para ele testificar o que aconteceu com você. Quebrou o dedo, quebrou exatamente. alguma coisa. E os comprovantes originais das despesas,
que são eles o que a Berenice havia falado anteriormente, que são as notas do Hospital, da Exatamente. clínica, do lugar que fez o raio-x, tem que ter os Sim. comprovantes. E só lembrando, gente, que no caso, a seguradora, minha cobertura é 5 mil, Berenice. Eu vou receber 5 mil? Não vou receber 5 mil, vou receber... Tudo que eu gastei. Sim, exatamente. Então, se você gastou só R$500, é só R$500. E se você gastou 5.500, vai receber Aí 5, porque você escolheu 5 a sua cobertura. Exatamente, tá? E o último documento é o RG e CPF do participante, no caso da pessoa que se machucou, né, pra gente comprovar. E agora a gente tem também a cobertura de valores, tá? Na cobertura de valores também precisa de 15 dias para avisar o campo, precisa do BO, no caso você vai descrever o que aconteceu, se foi um roubo ou um furto, né, descrito o valor e como aconteceu o roubo ou o furto. Você vai colocar o valor e vai descrever o acontecimento. Eu saí de casa, ou então eu estava em casa e levaram de casa, dependendo da situação. E precisa estar descrito o valor que foi levado, só lembrando. É isso mesmo. Há fotos, né, no caso, se for Isso. arrombamento, se arrombar algum lugar para poder levar. E esse relatório aí que eu tinha falado para vocês do sistema de tesouraria de igrejas, comprovando o valor que foi subtraído. Então, se caso, é como eu comentei, se você fala que roubou R$5.000 do caixa da igreja e no sistema está dizendo que seu caixa tem R$1.000, é 1.000 que vocês vão receber. Sim. Tá bom? E é claro que é baseando também no valor da semana. Se você fala, se foi roubado o valor daquela semana específico e você não tem os papeizinhos para poder comprovar quanto foi, eles vão fazer uma média das semanas anteriores, vão analisar o sistema e pagar para você em cima dessa média. Sim. E, no caso, né, em caso de não ter sido registrado o valor do sistema de tesouraria, você deverá enviar os 3 últimos relatórios para comprovar a média e a arrecadação das últimas 3 reuniões. No caso, a Berenice havia falado também no começo, né? Eles vão ver uma média aí, né, do valor Das de entradas vocês. Exatamente. e vão reembolsar em cima disso. Isso. Então, se naquele mês em específico você teve uma entrada maior devido... Não sei, talvez... Infelizmente, vai ser a média. Exatamente, você não vai receber. E no caso, a gente tem a cobertura de vidros, 15 dias também para avisar o campo, 2 orçamentos de reposição dos itens subtraídos, precisa, no caso, ser locais que tenham nota fiscal, tá, gente? Se a sua situação for uma coisa diferente, se você for do interior e não tem nota fiscal, Débora, não tem como eu conseguir aqui, como eu faço? Aí você me procura que a gente vai estar conversando. A gente vai dar um jeito de conseguir para vocês em algum lugar. Exatamente. Tá? E a gente tem também, no caso, fotos da ocorrência. Então, você vai mandar as fotos ali do vidro quebrado, né, de como está atualmente, para que a gente possa também colocar em sistema. Gente, antes de ir para as dúvidas, eu já vou surgir com uma dúvida, Débora. Vou começar aqui com uma pergunta para você sobre quais os equipamentos que são assegurados no seguro de roubo e furto. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente não tem alguns cuidados devidos que a seguradora pede para a gente. Sim. E acaba que a gente não é reembolsado e a gente fica chateado depois. Então, quero deixar claro para vocês aqui, não está nesse slide, mas a Débora vai colocar um próximo slide, acrescentar só para poder deixar bem claro para vocês o que precisa de ter para você ter esse reembolso de roubo e furto. Sim. Porque, no caso, né, a gente já trabalha aqui na tesouraria há algum tempo e a gente sabe que se for um bem que ele é um bem móvel, né? Portátil, isso. Portátil, ele não é reembolsado se não tiver os devidos cuidados. Então, explica um pouco pra gente, Débora. Tá bom. Então, gente, o que acontece? Nesse caso em específico, tá? A seguradora, ela tem disponibilizado os itens que não são cobertos em caso de roubos e furtos, né? Uhum. Entre eles, a gente tem os equipamentos portáteis, a gente tem instrumentos de música. Por quê? São itens que eles podem ter um seguro específico deles, né? Então, a gente pode colocar esses itens no seguro. Você pode me procurar, ou só é cobrado do valor do equipamento 3,5% do valor total do equipamento. E aí, então... Débora, se mesmo assim eu tenho lá na minha igreja vários microfones sem fio e eu não quero colocar um seguro específico porque é mais caro para minha igreja, o que eu posso fazer para poder ter esses microfones enquadrados lá no seguro de roubo e furto? Sim. Então, nesse caso, você precisa guardar o seu equipamento da forma correta. Né? A gente sempre fala em ID, inclusive é uma das coisas que a gente mais frisa, né, Berenice? Isso. Na forma que você guarda o seu equipamento. Porque a seguradora pede que você não deixe fácil para o ladrão levar. É isso mesmo. O que é fácil para o ladrão levar?
O meu notebook é um item portátil. Até um videoprojetor que não está na parede é fácil de ser levado. Sim. Você vai lá, desconecta os cabos e leva. Exatamente. Então, assim, eu tô com o meu notebook lá na sonoplastia, né? E eu só fecho ele e vou embora. Gente, o ladrão só entra, leva E e a pronto. seguradora não cobre. Porque mesmo. ela entende que não teve nenhum cuidado. Exatamente, para proteger aquele bem. Agora, se eu peguei, o que a gente sempre dá um conselho assim nos vídeos é que façam armários, né, que sejam trancados, ou então tem uma sala específica que você pode trancar esses equipamentos, né? Não na sala, mas no armário. Por quê, gente? Vou explicar para vocês. Vocês vão ter que mandar a foto do arrombamento daquele armário. E vocês vão falar, era nesse armário que os microfones ficavam. Era nesse armário. De vez em quando tira uma fotinho lá. Termina de colocar tudo, tira uma foto. Mostra que vocês realmente fazem isso, né? E tem aquilo ali para vocês, porque quando acontecer aquele roubo, o ladrão não simplesmente pegou o notebook e levou. Ele foi lá, ele arrombou um armário, ele quebrou a fechadura, ele teve um trabalho de levar aquele item. Sim. Entendeu? E no caso do projetor também, né? Se não tenho como colocar ele na parede, mas eu tenho aqui um armário onde eu deixei específico para isso. Por exemplo, na sala de sonoplastia eu vou fazer um armário Com ali, chave, tá, gente? chave. Não vai ser um armário sem chave. Só para abrir e levar, e também não tem como. Precisa ser com chave, né? E aí eu vou pegar e vou tirar fotos, né? Porque você sempre precisa ter a comprovação de tudo que você faz, tá? Então, assim, eu tenho fotos de como ficava e eu tenho fotos depois de como ficou arrombado. Então, nesse caso, mesmo o microfone que a Berenice usou como exemplo, e também o notebook, né? Eles podem ser ressarcidos, ou projetor, nesse caso em específico. Então, como vocês estão vendo, gente, o seguro sempre faz de tudo para ajudar vocês. Inclusive, a gente teve um caso de uma igreja, né, que ela não tinha como fazer os armários, mas eles meio que pregaram, no caso foi a caixa de som. A caixa de som ficou vinculada assim à mesa e fechava depois. Eles criaram assim um mecanismo para proteger, entendeu, aquele equipamento. E deu certo. Eles tinham fotos e a gente conseguiu o valor de reembolso depois desse equipamento. É isso mesmo. Mas, gente, no caso, a igreja tem um notebook. Esse notebook vai para casa do secretário, vai para casa da tesoureira, vai para casa de não sei quem. E ele é usado assim. Aí a gente recomenda que vocês contratem esse seguro, né, que é de equipamentos mesmo, que é 3,5%, porque você não tem como guardar. Ele vai para casa das pessoas, ele anda, ele vai para a rua, ele vai para um canto, vai para o outro. E aí é interessante ter aí o pagamento desses 3,5% que fazem muita diferença quando acontece algum tipo de roubo. Exatamente. E você pode estar perguntando da gente e a gente pode estar fazendo o orçamento para você, para que a sua igreja adquira, no caso desse equipamento específico que sai, né? E aí entra um ponto importante que são os instrumentos musicais de desbravador, né? Sempre tem tesoureiros que depois me procuram a respeito disso. Esses equipamentos não ficam na igreja, eles saem quando vocês vão encaminhadas, né? Para fazer fanfarra e etc. Então, precisa ter um seguro específico no caso desses instrumentos musicais, tá bom? É isso mesmo, gente. A live tá muito legal. E a gente já conversou bastante. Se eu não me engano, já estamos passando aqui de 1h20. Vocês vão ficar cansados depois. Mas, para terminar, eu só vou fazer uma última menção aqui, que algumas dúvidas que aparecem de vez em quando ali no nosso setor de tesouraria, que não é tão específico com a Débora, mas ela vai me ajudar aqui, que é o seguro do Ministério Jovem, tá? Ministério Jovem, Desbravador e Aventureiro. A gente só vai dar uma pincelada para que vocês saibam como fazer quando acontece esse tipo de seguro e a gente finaliza então com isso, tá? Berê, então agora, a partir de alguns dias, né, atrás, de alguns anos, acho que estamos há um ano já estamos no segundo ano que isso está acontecendo, o seguro do Ministério Jovem ele está vindo na conta corrente da igreja. O que isso significa, Berê? Significa que o diretor do departamento jovem, o departamento de desbravador ou aventureiro, eles não conseguem mais gerar um boleto quando eles acabam de cadastrar o seguro das crianças, tá? Os dos jovens. Quando termina de cadastrar, já fica tudo certo para eles, aparece para eles o valor da apólice, né, no caso, mas eles não precisam pagar nada, porque esse valor vai ser enviado depois pela RM, para que nós possamos lançar na conta corrente da sua igreja. Então, como vai ser isso na prática? Eu vou mostrar para vocês. O diretor do departamento jovem vai lá,
cadastra os jovens que vão ser segurados anualmente. Se eu não me engano, é 7 e pouco, não chega a ser R$ 8 o valor do seguro deles, eu não tenho certeza, mas é um valor pequeno. Ele cadastra todo mundo ali. Quando ele termina de cadastrar, vai aparecer para ele, no sistema dele, uma tela do valor que deu. Digamos que deu R$ 100 da Sociedade Jovem da minha igreja, Débora. E aí, eu, no caso, como diretora jovem, vou chegar para você que é tesoureira e vou falar, Débora, deu R$ 100 de seguro e nós, dos jovens, vamos te entregar esse dinheiro para que você repasse para a associação. Então, eu chego lá e entrego esses R$ 100 para a Débora. O que a Débora vai fazer, que é como tesoureira? Ela vai lá em entradas, lá na igreja dela, tá? Como você, como tesoureiro na sua igreja, recibo de dízimo e oferta. Ela está indo por esse lado aí, mas dá para poder ir lá normal, como a gente sempre vai. Não em relatórios, Débora, em entradas, lá em cima. Eu estou dando uma aula sobre a CMS para a Débora. A Débora não é dessa área, eu estou ensinando aqui para ela. Isso. Tá bom? Você vai lá em novo pacote, e aí você vai criar um pacote específico para isso, é até interessante para que você tenha um controle. Você pode colocar ali na descrição do pacote seguro jovens. Se não, coloca só seguro, Débora. Seguro. Pode gravar. Você também pode fazer esse recibo dentro daquela semana que você já está fazendo. É o que você quiser. Eu só estou dando uma opção aqui para vocês. Vai lá na primeira semana, Débora, clica de 25 a 2, que é onde você abriu o primeiro pacote. Ali, na abinha. Aqui, né? 25 a 2. Isso, já aparece aí. Coloca digitar. E aí você vai digitar um recibo, porque ele te deu um dinheiro. Então, você vai ter que entregar um recibo para aquele diretor jovem. Ela vai clicar em avulso anônimo e vai tirar esse nome e vai colocar Seguro Sociedade Jovens Maranata. Digamos que é o nome da minha sociedade. Vamos inventar aqui. Maranata. Já isso. A propaganda do tema desse ano. É isso mesmo. Agora vai dar Enter e vai colocar lá na verba do SMS a verba 55, tá? Que é a verba de departamentos. Só que pode dar Enter. Esse valor vai para onde? Para a tesouraria. Porque, gente, não tem condições físicas de o Josean lançar para vocês em cada departamento específico. Ele vai lançar tudo em tesouraria e é de lá que vai entrar o dinheiro. Vai entrar o dinheiro, depois vai sair o dinheiro. Então, vamos lá, mostrar para vocês. Verba 1. Departamento 1, desculpa. Tá. Departamento 01. Verba 55, tá tudo certo. Departamento 1, que é o tesouraria. Todas as tesourarias são o 1. Tá. E vai colocar o valor R$ 100, que foi o valor que eu entreguei para ela. R$ 100. O diretor já sabe desse valor, então ele vai te entregar. Maravilha. Ok. Você vai ficar com aqueles R$ 100 guardado, porque você não vai pagar agora para a associação. Mas no momento que o Josean colocará no grupo de tesouraria, foi lançado os seguros dos ministérios jovens, desbravadores e aventureiros, aí que você vai utilizar esses R$ 100 para poder pagar para a associação aquilo que foi lançado na despesa. Pode gravar, Débora? Pode dar Enter e aí grava o recibo. Pode gravar de novo. Quando você grava o recibo, vocês já sabem fazer esse passo, é o que vocês já fazem normalmente. A gente vai, então, agora para as despesas. Passou-se o tempo, porque não foi naquele dia que foi lançado na despesa, porque a RM manda para a gente, acho que, se eu não me engano, 3 a 4 vezes no ano, tudo que o pessoal lançou no sistema dos jovens. Então, o diretor jovem, ele tinha feito esse pacote aí de inscrição e deu esses R$ 100, mas depois entrou mais 2 pessoas no ministério, ele foi lá e pagou mais 2 pessoas e deu só R$ 15. Ele vai te dar de novo esses R$ 15 para você pagar quando vier a cobrança. E aí veio a cobrança. O Josean colocou no grupo que está lá lançado. Você vai saber lá em relatórios, saídas, despesa. Você vai clicar período inicial. No caso, o Josean ele vai avisar dentro do mês. Então, você vai colocar aquele período do mês. Nesse caso, a gente vai puxar do ano passado, porque esse ano a gente não lançou nem nada ainda sobre essa situação. Coloca aí, Débora, mês 7 do ano passado. Ela vai marcar somente conta corrente. Essa opçãozinha aqui é quando a gente da CEAM lança
a despesa para vocês. Se eu puxasse tudo, ia ficar muitas informações. Mas para você saber aquilo que realmente foi lançado e saber do que se trata, você clica nessa opção somente conta corrente. Vai lá embaixo, clica em listar. Clicando em listar, vai aparecer aí tudo que foi lançado pela CEAM. Inclusive, é bom que vocês veem, no caso, como que entra também o seguro mesmo anual da igreja, né? Nesse caso aí, o seguro anual da igreja entrou, foi lançado, nós lançamos as despesas e também o seguro dos amiguinhos aí do rei nessa igreja. Os aventureiros amiguinhos do rei pagaram R$ 4,25. E aí esse valor você vai pagar para a gente junto com a remessa, tá? E os desbravadores Orion, o custo, né, do seguro deles foi R$ 22,25. Lembrando que é 4 vezes, 3 vezes ao ano que eles vão mandando para a gente essa lista e a gente lança de acordo com a lista que o Ministério Jovem manda aqui para o nosso setor de tesouraria de igrejas. Então, essa é uma dúvida que muitos têm. Então, a gente queria também sanar, porque no final tem a ver com seguros, né? Exatamente. Que essa é a nova forma que funciona, então, os seguros. Da mesma forma, os seguros que a Débora faz, que é o seguro da igreja anual. Olha como aparece aí, gente, na tela. Aparecem as faturas, né, as parcelas, e aparece escrito que é seguro anual. Então, você não tem como não saber, né, do que se trata a despesa. É só olhar nesse relatório específico que você vai conseguir ter noção. Entender, né? Isso mesmo. Mais alguma coisa, Débora? Não, só isso. Qualquer dúvida, né, eles podem nos procurar. É isso mesmo, gente. A gente quer, mais uma vez, agradecer a todos vocês, né, por estarem aqui nesse treinamento, por aceitarem, né, esse desafio que é ser tesoureiro de igreja, que são muitos pormenores que tem nesse departamento, são muitos detalhes, mas saiba, gente, que vocês são muito importantes, né? Sim. Como eu falei no início, você está, com certeza, com o seu trabalho, levando muitas almas à salvação. Então, saiba que Deus te colocou nesse lugar, nesse departamento, com toda essa responsabilidade, porque Ele confiava em você, Ele confia em você de que vai dar tudo certo. E nós estamos aqui como associação para poder dar todo esse suporte, né? O Vinícius, nosso tesoureiro, ele sempre fala nos IDs que nós temos uma equipe aqui para poder amparar vocês. Não se sintam abandonados e não se sintam sozinhos. Recorram ao nosso departamento que nós vamos estar tentando de todas as formas ajudar, né? Exatamente. E aí a Débora, tem eu, tem o seu analista, tem o José na contabilidade, tem os auditores que são consultores também, que é um time para poder fazer dar certo e a sua igreja funcionar da melhor forma possível. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês. Obrigada mesmo por aceitar. Vamos fazer uma oração, Débora? Sim. Para poder finalizar essa live de hoje, que foi uma bênção. Oremos. Querido Pai, está nos céus, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida e pela saúde. Te pedimos, Pai, de uma forma especial por todos esses homens e mulheres que estão aqui nesse treinamento, que deixaram um pouquinho dos seus afazeres do dia a dia para poder se dedicar a aprender um pouco mais sobre esse departamento, que tem tantos detalhes, tem tantas coisas para poder serem feitas. Esteja com cada um deles, abençoe eles e suas famílias, seus sonhos, seus objetivos, esteja à frente de cada um, ajude também a sua saúde para que tudo esteja bem. Nos dê também uma semana incrível, que o Senhor possa sempre estar com cada um de nós. É isso que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Até mais, viu? Tchau. Tchau.